Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Joy2Go Podcast. Eu tô muito feliz de estar voltando às gravações. Foram quase 6 meses parados por motivos de força maior. Mas pro episódio de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, que tá super em alta e que não dá mais pra gente como profissional da saúde não saber, que é o exercício físico na gestação. Para esse episódio, eu trouxe 2 convidados super especiais. Vou pedir para eles se apresentarem. Então, doutora Silvia, conta pra gente como que você chegou até aqui. Bom, obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui. É um tema que a gente tem mesmo que falar. Como você disse, agora ele está em alta. É um tema estudado, né, dentro da obstetrícia, estudado mais recentemente, mas não tem como não falar mais sobre isso. Bom, eu sou médica, eu sou ginecologista e obstetra e sou médica do esporte também. Então, eu atuo na interface, né, dessas duas especialidades. E o exercício na gravidez é exatamente isso, a gente entender parâmetros de segurança para a mulher se exercitar, ou por que essa mulher vai se exercitar para mudar desfecho perinatal, e como é essa orientação, a parte médica dessa história toda. Então, a gente tem mesmo que falar sobre isso. Em diversas patologias, o exercício entra como um pilar de tratamento. Antes disso, até um pilar de prevenção. Então, é muito importante que todo obstetra, qualquer assistente ali de pré-natal, não só obstetra, como enfermeira, obstetriz, profissionais de educação física, fisioterapeuta, todo mundo tem que se apropriar desse tema, porque é algo que a gente está subestimando o poder dele por enquanto. Com certeza. E também, para fugir um pouco da área médica e falar um pouco da vida prática, Thiago, conta pra gente como que você chegou até aqui. Acho que chegou nesse ponto que a Silvia fecha a conversa dela, subestimar a gestante. Sou profissional de educação física, hoje sou especialista em exercício na gravidez e pós-parto, mas lá atrás, quando eu atendi minha primeira gestante, certamente eu subestimei ela, em limitar a atividade dela, limitar a intensidade. E a gente sabe isso hoje que pode prejudicar os desfechos quando a gente pensa no que a gente quer de resultado para essa gestante. Então, eu tinha mais dúvidas e mais perguntas do que respostas. Talvez naquela época lá, em 2016, 2015, quando eu comecei minha vida, eu tinha mais problemas do que soluções. E acho que a vida vai trazendo para nós um foco. Eu decidi focar em saúde da mulher, eu percebi essa lacuna em mim, e depois, olhando para o cenário gestante, eu comecei a ver essa lacuna na minha área, da gente não saber cuidar da mulher gestante, da gente não saber olhar para ela e para o bebê, né? A gente tem, o profissional de educação física, ele tem muito receio do que pode acontecer com o bebê se a mulher continuar agachando, se ela continuar no crossfit. Então isso me trouxe muitas indagações, me trouxe muito medo no primeiro momento, mas depois estudar. Eu cheguei aqui estudando e me aperfeiçoando nessa área para cuidar dessas mulheres. Que legal. E eu acho que assim, acaba, pelo menos assim, como profissional, como ginecologista e obstetra, mesmo que você tenha uma boa formação, eu sinto que a gente ainda exige muito das gestantes sem dar uma explicação de fato como ela vai fazer. Então, tipo assim, chegar no consultório do pré-natal e falar, você tem que fazer atividade física, senão você vai ter um desfecho perinatal ruim, mais dificuldade durante o parto, mais chances de DMG. Tá, mas como é que ela faz? E por quê, né? Eu sinto que ainda é muito rasa a orientação do consultório, que os obstetras generalistas, que não são especialistas nessa área, assim como eu, a orientação que a gente consegue passar, né? E aí, entra no mundo da internet, com muita orientação sem embasamento, muita gente que não tem esse estudo todo por trás, e daí fica aquela coisa meio solta, né? Como tudo. E, enfim, por isso que eu quis trazer esse episódio. Doutora Silvia, por que de todo mundo da obstetrícia você decidiu focar nessa área do exercício físico da gestação? Acho que por ser médica do esporte, né? Eu estudo exercício em todas as fases da vida da mulher. E o exercício pelos mais diversos objetivos e nas mais diversas intensidades. Então, desde cuidar da parte ginecológica de atletas, que é o que a gente faz no ambulatório lá da Escola Paulista, até as jovens atletas, né, com problemas, por exemplo, problemas não, mas preocupações, né, de futuro reprodutivo, menarca tardia. Então, eu já cuido das atletas, né, o exercício em outra fase, com outros objetivos. Mas quando a gente pensa no exercício como saúde, na vida todinha da mulher, eu acho que na gravidez ele ainda demorou um pouco mais para emplacar
do ponto de vista de nós, GOs, por conta de medo, de receio. Mas, por exemplo, é muito mais comum que o GO já saiba orientar um exercício ali de climatério, perimenopausa, osteoporose. Tem um pouco mais de engajamento, né, da gente entender. E talvez um pouco mais de coragem, né? Sim. Então, parece mais fácil orientar uma mulher na pós-menopausa a fazer musculação, a fazer um exercício aeróbico e tal, do que uma gestante. Isso porque existe um medo, né, em volta da gestante e um desconhecimento do exercício físico, da fisiologia do exercício no corpo feminino. Então, acho que, na verdade, o exercício na gravidez é um dos meus temas, mas foi o que eu escolhi vir a público falar. Então, quando eu comecei meu Instagram se chamava Exercício na Gravidez. Era só sobre isso que eu falava. E assim a gente criou até uma conexão enorme de profissionais em volta desse tema. Assim que eu conheci o Thiago, né, há anos atrás, e muitos outros profissionais. Então, quando as pessoas me perguntam, mas você conhece personal de gestante? São poucos, né? Eu falo, populacionalmente são poucos, mas eu conheço um monte. No seu mundo são vários, né? Da mesma forma, as fisioterapeutas também estão nesse universo, né? Nessa área de estudo, porque elas também fazem algum exercício físico, uma orientação de assoalho pélvico, de postura, de tantas coisas ali, que também, dentro da fisioterapia, elas estudam, mas de maneira também limitada. Então, esses estudos mais aprofundados e juntando principalmente todas essas áreas, eles são muito recentes. Então, eu escolhi falar sobre isso porque não tinha ninguém médico falando sobre isso para um grande público. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas me olhavam, o próprio algoritmo do Instagram, ele não entendia se eu era a gestante em questão, se eu era profissional de educação física, se eu era vendedora de um curso. Até o Instagram não sabia quem eu era. Eu era só, naquele momento, uma divulgadora de uma ideia nova, de uma coisa nova para o grande público, mas uma coisa que precisava acontecer. Porque o exercício é um pilar de saúde. Sim, e é muito legal porque a gente se empodera dessa informação e separa justamente o que a gente tá falando de medos e crendices populares, né? Isso. Que, como profissional da saúde, como profissional de educação física, a gente não pode, né? A gente tem que entender que isso é o que diferencia a gente do público leigo, né? E daí entender, de fato, como orientar isso e perder esse medo mesmo, né? E aí, assim, a senhora falou de entender a fisiologia do exercício. E eu acho que é isso que faz a gente, talvez, precisar entender por que a gestante é um grupo muito específico, né? Porque acho que talvez em nenhum outro período da vida da mulher ela passe por tantas mudanças hemodinâmicas, físicas, tão rapidamente. Acho que talvez na vida uterina seja a última vez que passou por isso, né? E daí, assim, a gente tá falando só também pra alinhar no início do episódio, pra todo mundo partir do mesmo princípio, né? A gente tá falando de aumento do débito cardíaco, redistribuição de volume sanguíneo, a gente tá falando de mudança na resistência vascular periférica, centro de gravidade que vai mudando ao longo dos trimestres, né? Então, tudo isso precisa ser adaptado, porque exercício físico não deixa de ser uma sobrecarga, né? A gente tá dando uma sobrecarga num corpo que já está sobrecarregado. Exato. Então, precisa ter um cálculo muito certinho do que vai ser feito, né? E, enfim, e acho que a senhora talvez quiser começar falando um pouquinho sobre como que é a orientação nos primeiros trimestres, daí a gente vai um pouco pro Thiago pra ele falar como é da vida prática, que ele vê também na realidade dele, pode ser? Pode, claro. Na verdade, assim, você falando do exercício como sobrecarga, né? Pode ficar na cabeça aí das pessoas, assim, então pra que fazer, né? Tipo, não faz sentido, se ela já tá sobrecarregada, não é melhor ela só descansar? Jamais. E aí, né? Então, não é. Porque, na verdade, a gente tem diversas funções que vão depender desse exercício físico, na verdade, que são melhores nas mulheres que se exercitam. Por exemplo, a placentação. Então, vou começar falando de placentação, porque a gente começa falando de primeiro trimestre. Sim. Então, quando a gente fala em placenta, às vezes as pessoas estão lá pensando no funcionamento da placenta no terceiro trimestre, mas não, na verdade, a placenta, a primeira formação dela, a primeira onda de invasão, é muito precoce na gestação. E essa onda de invasão, para quem quiser lembrar aí da embriologia, essa onda de invasão, ela é um evento extremamente vascular, né? Quando ali o sincício trofoblasto vai penetrar ali, ele tem que encontrar vasos maternos para englobar
no sincício trofoblasto. Então, esse encontrar vasos maternos, se a gente tem vasos mais dilatados, esse encontro é melhor. Então, eu falo que é como um ímã, né? Então, a mãe tem ali os vasos, né, como raiz, e esse sincício trofoblasto vai encontrar ali esses vasos. Então, esse ímã, né, esse encontro, numa mulher que tem uma vascularização uterina melhor, ele vai ser mais eficaz. Isso a gente sabe, por exemplo, as mulheres que não têm vascularização uterina boa, por diversas causas, né? Hipertensão, ou mesmo processos de reprodução assistida, ou tabagista, enfim, diversas coisas, né? Microtrombos, enfim. A gente sabe que essa primeira onda não é tão boa, a gente sabe que pode ser aí a origem da pré-eclâmpsia. no futuro. Então, nem tudo que a gente vê como um pilar aí de prevenção, por exemplo, falando de placentação e pré-eclâmpsia, nem tudo isso é exatamente comprovado assim, num trabalho que coloca 18 mulheres sedentárias comparadas com 18 mulheres ativas, vamos medir a vascularização uterina delas. Sim. Não, nem todo trabalho é assim. Muitas coisas no exercício na gravidez, a gente ainda faz uma suposição fisiológica. Sim. Então, quando as pessoas me perguntam, você me manda um trabalho que comprova isso? Eu falo, não, vamos começar do começo, que aí vem a parte médica. Então, vamos começar do começo? O que o médico precisa saber primeiro? O que o médico precisa saber primeiro é que exercício físico não é uma variável qualitativa. Não é faz, não Ou faz. não faz. Não, é uma variável quantitativa. Faz o quê? Quantas vezes na semana? Quanto dura cada sessão? Que tipo de exercício existe nessa sessão? Então, isso também serve para o médico entender que para cada mulher, para cada gestante, para cada fase da gravidez, para cada patologia que porventura apareça, tem uma adaptação, tem um exercício. Uma frase clássica minha, né? Sempre haverá um exercício possível e benéfico para cada etapa. Então, a gente entender que o repouso não se prescreve dessa forma, né? Sim. Repouso absoluto, muita gente já sabe que não deve falar. Mas o substituto disso, as pessoas se acham muito atualizadas falando repouso relativo, Ai, gente. também é ruim. Imagina a interrogação na cara da gestante, O tipo, que é um repouso relativo? E aí, mantém suas atividades da vida diária, mas só não vá na academia. Poxa, que atividade da vida diária é essa? Às vezes ela é mais perigosa, não é? Então, o que o médico precisa saber, o básico parâmetros de segurança. Então, duração do exercício na gestação. Já vou contar aqui que é no máximo 60 minutos por sessão. Tá. Mas que a partir de 15 minutos, 20 minutos já tem um benefício. Benéfico. E o outro parâmetro de segurança importante é a intensidade. A intensidade vindo, modificando aqui nos últimos anos, porque alguns trabalhos a gente sempre indicava intensidade moderada. Moderado não é leve, moderado é mais do que leve. Mas hoje tem muito trabalho mostrando o quanto o exercício moderado a vigoroso traz mais benefício ainda. Principalmente para as mulheres que já tinham essa prática. Então, saber que esse também é um parâmetro de segurança importante. Mas, o que eu acho que os médicos têm mais dificuldade é entender que existe exercício aeróbico e exercício resistido. E eles são diferentes, com demandas diferentes. As gestantes, né, de risco habitual devem fazer os dois, mas que quando eu tiver alguma contraindicação, às vezes eu tenho contraindicação para por exemplo, como você estava falando da gravidez como uma sobrecarga, às vezes é uma sobrecarga, uma demanda cardíaca mesmo, né? Porque que eu vou aumentar a frequência cardíaca se eu tenho, por exemplo, uma cardiopata? Sim. Ou eu tô com um hipertiroidismo, com a frequência cardíaca já aumentada. Mas isso quem faz é o exercício aeróbico. O exercício de força não eleva a frequência cardíaca. Então, às vezes, eu preciso suspender mas eu não suspendo o outro. Perfeito. Então, isso é muito mais do que falar repouso relativo, né? É a gente entender que existe existe o outro, e sempre vai ter algum possível de se fazer. Perfeito. É aquele capítulo do livro Mudanças Fisiológicas do Período da Gravidez. Eu acho incrível, assim. Quanto mais a gente presta atenção no que tá acontecendo, eu acho que mais clareia a mente do que a gente pode orientar, né? E, Thiago, assim, na prática, digamos que vamos por etapas, né? Você acabou de receber uma paciente que tá no primeiro trimestre da gravidez.
E que você recebeu duas. Uma que já era ativa, só que sem ser atleta de elite. A gente tá falando de uma atividade. Ali ela tá tentando, entendeu? Ela tá fazendo dela 3, 4 vezes na semana. E uma que é totalmente sedentária. Você recebeu essas duas clientes pra começar a orientar. O que você faz, assim? Eu acho que o ponto central é que as duas vão ter que, a partir do positivo, as duas vão ter que treinar como uma gestante. Legal, que eu acho que é muita coisa que tem na internet que você tem que esperar o primeiro trimestre pra poder começar a treinar. E aí a gente tem que fazer… Primeiro mito, né? A gente traz algumas divisões importantes. Quando a gente, qualquer paciente, até mesmo se o personal trabalha com essa mulher há 10 anos e ela se tornou gestante, é muito importante que ele faça uma nova avaliação. E essa avaliação ela vai trazer pontos obstétricos também. Você já teve uma perda gestacional anterior, não que isso vai influenciar intensidade, tipo de exercício, mas ele deve conhecer o histórico de saúde dessa mulher e entrar um pouco a mais. Já teve cirurgia uterina anterior, seu médico já falou que você precisa ir a um cardiologista. Antigamente a gente usava um documento que ele era bem curtinho, que era o parquet. Você faz 5 perguntas. Se alguma pergunta você fala, opa, sim, você já está indicada a buscar ajuda médica. Hoje legal. a gente tem o Get Active, que e o PARMED também, que é um documento mais espesso. E ele cuida da saúde da mulher. Então, você tem hipotireoidismo, é uma gestação gemelar, traz perguntas prévias e vai nos guiando ao longo da gestação. Inclusive, a Silvia fez parte da tradução Legal. desse novo documento, que ele tem diversas perguntas para o profissional de educação física. Então, essas perguntas têm que ser feitas para aquela mulher ativa e para a sedentária. A gente tem que partir daqui. O mesmo questionário a gente usa para as duas. E dividir os marcos da educação física e da obstetrícia. O primeiro ultrassom, a gente sabe que ele tem uma preocupação em viabilidade da gestação, onde está essa gestação, datar a gravidez, o número de fetos. Isso não traz para nós um questionamento se ela pode ou não treinar. É gemelar, mas talvez nesse momento não vai trazer tanta repercussão. Lá na frente, se esses bebês dividem a mesma placenta, se os riscos são maiores, como ela vai se portar com essa gravidez, aí vai ser mais pra frente. A gente faz uma nova avaliação. Então, o primeiro momento é avaliar as duas mulheres. A sedentária vai ser muito importante que ela comece. Então, a Silvia trouxe um ponto importante. A duração da sessão é até 60 minutos. Talvez para ela não seja tolerado 60 minutos. 15 a 20 minutos. Mas a ativa, ela já pega muito peso, chega na intensidade moderada, muito fácil. A sedentária, talvez ela tenha um pouco de medo, até porque nunca treinou e vai treinar num novo momento da vida. Então, para nós não importa se ela vai começar, aliás, ela tem que começar mais leve, mas a gente vai introduzir um exercício aeróbico, treinamento de força, de uma intensidade mais leve, progredindo as sessões e entendendo como ela é. E eu tô partindo do pressuposto que ela só tem o sedentarismo como uma condição prévia. Porque o sedentarismo para nós hoje ele é visto como doença. A gente tá falando de uma mulher que não pratica exercício físico, que pode ter outras condições ali juntos ao sedentarismo. Mas partindo que as duas são numa gestação de risco habitual, a sedentária vai progredir até o dia do parto. E a treinada também. Em algum momento ambas vão regredir? Talvez. Mas a gente vai seguir com elas juntos até o dia do parto. Tá, e uma coisa que vocês estão falando bastante é intensidade da sessão, né? Intensidade do treino. Como que eu consigo, na prática, explicar pra minha gestante, sem ela ter um relógio que meça a frequência cardíaca, o que é uma intensidade leve, moderada e alta? Olha, eu ou você, ou os dois? Dois. Eu vou falar como eu, médica, posso falar? Claro. E como você pode medir. Perfeito. Porque isso também é muito interessante, que as pessoas que estudam o tema, todo mundo tá falando a mesma língua. Ótimo. Então, é muito ruim quando a gestante chega no médico, o médico fala uma coisa, ela chega num personal especialista, ele tá falando outra. O pior, nesse cenário, tá? Pra esse tema, o pior é que ela tende a acreditar no obstetra. Eu falo o pior porque não é um tema que o obstetra sabe. Não é um tema que tá E certo. quando os personagens especialistas são, de fato, especialistas e estudam, eles sabem muito mais. Sim. Né? Até porque exercício é a área de atuação deles. Mas ela tende a acreditar no médico. E aí ela fala, não, mas o meu médico falou que eu não posso passar da frequência cardíaca tal. E isso é muito prejudicial. Por isso que eu tenho um apelo aos obstetras. A primeira coisa que eu vou só dar um recadinho antes de falar da intensidade. A primeira coisa, eu vou olhar para a câmera e falar para os obstetras. Só se ponha a falar sobre exercício físico lendo pelo menos um artigo. Se você buscar na internet, você vai encontrar algum guideline, ou americano ou canadense, e lá ele fala
o mínimo que precisa saber. Então, por favor, não se ponha a falar se você não tem o mínimo de conhecimento, porque quando a gente vem a público, principalmente num Instagram médico, Sim. de obstetrícia, falar alguma coisa, aquilo tem um impacto muito importante para a gestante. Sim. E as gestantes Brasilzão afora, né? Uhum. Então, não é aquela gestante que tem um acesso ao médico, que vai checar se aquela informação é boa ou não. Às vezes, ela vai pegar aquela informação e tomar como uma verdade. E aí, quando ela está diante de um profissional de educação física que falou outra coisa, ela tende a acreditar no médico. Portanto, médicos tenham o peso da responsabilidade nas mãos de vocês. Eu, às vezes, fico triste, porque tem grandes especialistas, professores e tudo mais, muito conhecedores do seu tema em si, pessoas que me ensinaram, pessoas que eu ouço em congresso, pessoas que realmente têm muito conhecimento. E aí, ele tá lá num congresso, uma aula maravilhosa, a pessoa, nossa, falando muita coisa. A hora que tem meio slide de exercício, a pessoa vira e fala: ah, mas a gestante não pode ultrapassar 140 de batimento cardíaco. Eu falo, Tururu. poxa, não estudou Tava esse indo tão slide. Ah, não acredito. Eu fico com pena, porque eu falo, o impacto do que esta pessoa tá falando é muito grande. E é formador de opinião, né? Exatamente. E são 40 anos, quem fala disso são 40 anos de desatualização. Porque esse número 140 já existiu, mas não mais. há né? 40 anos atrás. Então, falando do 140, do relógio de frequência cardíaca, o que a gente tem de verdade hoje é que a gente não deve usar unicamente a frequência cardíaca e nem exclusivamente e nem essencialmente. Então, se a gestante não tem um medidor de frequência cardíaca, seja em relógio, em faixa, o que for, ela não precisa dele. Uhum. As que tem, talvez nem vão usar. Sim. Então, a gente usa 2 parâmetros que são subjetivos de percepção de esforço. Um deles, que é muito fácil para a gente médico orientar, é o que a gente chama de talk test, ou teste da conversa. Então, a gente orienta na consulta de pré-natal. Você vai fazer exercício até você ficar um pouco ofegante, mas conseguir falar frases curtas. Então, é como se você tivesse conversando. Uhum. Na consulta de pré-natal, eu falo exatamente assim. Se você estiver pedalando na sua bicicleta ergométrica ou na esteira e alguém te ligar, a pessoa do outro lado tem que perceber o que você tá fazendo aí que você tá ofegante. Perfeito. E você do outro lado tá lá. Ah, não, eu tô aqui na esteira, mas eu consigo falar com você. Tá. Então, você tá um pouco ofegante falando frases curtas. Isso é moderado. Isso é moderado. Perfeito. Da mesma forma, se porventura, ao longo da gravidez, a gente tiver que orientar essa mulher a fazer um exercício leve, a gente usa o mesmo talk test, mas que ela fale as frases mais longas, sem estar ofegante. Então, o talk test serve pra gente organizar esse parâmetro aí, seja ele leve ou moderado. A imensa maioria das gestantes poderá fazer moderado. Tá. O outro parâmetro muito divulgado, né, amplamente divulgado, é a escala de percepção subjetiva de esforço de Borg. Uhum. Essa escala de Borg, ela se assemelha muito à escala que a gente usa de dor. Certo. Né? De dor a gente usa de 0 a 10, tá quanto? Uhum. Existe até essa escala de Borg modificada para também perguntar de 0 a 10, tá quanto? Uhum. E o moderado ali para gestante seria em torno de 6, Tá. 7. Mas daí é autopercepção. Autopercepção. Eu posso apresentar essa escala pra minha gestante, pra ela identificar e falar, ó, quando você estiver se sentindo assim. Isso. Só que isso não vai variar muito com o dia? Vai, mas aí é o moderado do dia. Ah, tá. É como ela se sente naquela hora, naquele momento e naquele dia. Beleza. E aí, fica até fácil pra gente obstetra orientar, porque a gente só precisa falar. Você deve sempre chegar no moderado. Tá. Independente de como você vai chegar lá. Chegar e ficar nele. Chegar e ficar. Ficar até os 60 minutos nele. Exatamente. Tá. Então, mostrar a escala, né, uma coisa visual que a gente pode ter na tela do computador, impressa, né, um infográfico ali que você mostre pra ela. Tem esteiras de academia, vários ergômetros, né? Tem essa escalinha ali. Às vezes não tá escrito escala de Borg, mas todo mundo já viu ali coloridinha. Começa verde, passa pro amarelo, laranja, vermelho, marrom. A gente quer o amarelo. A gente quer o quase laranja. Tá. É o meio, tá? É o meio da escala pra mais. Tá. Então, é o 6, 7. Se for de 0 a 10, a escala original, ela vai de 6 a 20. Uhum. Então, na escala original, a gente orienta um Borg 13 e 14. Beleza. Podendo, nas que já são previamente bem treinadas, até chegar no 15. Isso. Mas esse é um detalhe, vamos falar assim. Então, o que o obstetra precisa orientar na consulta? Talk test, Perfeito. né? Dá pra falar em Super 30 flexível, segundos. né? Se ele quiser mostrar a escala de Borg, porque talvez ela encontre onde ela for, né, se exercitar,
dá para mostrar também, é uma escala visual. Legal. Gostei. E aí, da parte do educador físico? Não, perfeito. Não, se chegar mastigado assim, tá maravilhoso. Já tá, o trabalho tá Porque feito. até a gente lendo, ontem eu tava lendo as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde para diabetes durante a gestação, tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Primeiro tópico, orientar a atividade física e suporte nutricional por até 150 minutos na intensidade moderada. Até? Máximo? Máximo, 150, coloca os 150 minutos dividido na semana Sim, e você divide. Sim. Linda essa recomendação, mas o que é moderado? Como, né? Junto a essas recomendações, seria importante orientar também o agente de saúde, porque a recomendação é para o agente de saúde, não é para obstetra essa recomendação. Sendo que o moderado no teste da fala, conseguir falar frases e não cantar uma música, ou numa escala de percepção de esforço que você atinge entre o 12 e o 14. Sim. Então fica muito vago, às vezes, a informação do obstetra ou até do profissional de educação física. Você tem que chegar no moderado. Sim. Boa sorte. Vai aí no moderado. Ou assim, faça uma caminhada. Sim. Eu falo que quando a gente orienta uma caminhada para gestante, é um abraço com um sorriso amarelo. Você pode fazer uma caminhadinha. Ela encontra uma complicação durante a gravidez, que geralmente é o exercício aeróbico, que a gente acaba retirando, e ela não pode fazer. Engraçado que isso é meio que contra o ideal que a gente tem, assim, o ideal popular de que seria pior se ela fizesse exercício que ela pega peso, né? Sim. Então, na verdade, o exercício de resistência, ele talvez seja... Ele costuma ser um pouco benéfico. Ele costuma ser um pouco mais ajustável ao longo da gravidez, e o exercício aeróbico a gente acaba vendo um pouco mais... Se surgir alguma complicação, ele fica sendo aquele tipo de exercício que vai ser mais fácil ou vai ser necessário da gente retirar. Legal. E aí, dividindo o que a Silvia falou, o teste da fala ele é muito bom para nós, porque ele é democrático. Sim. A gente quer diminuir barreiras em relação ao exercício na gravidez. Então, o teste da fala é simples. Ele vai ter uma relação importante com os limiares ventilatórios. Isso é muito bom. Sim. Então, aquela mulher que tá ofegante, ela tá chegando a uma intensidade moderada, muito provável que ela tá ali no limiar 1, dentro de uma zona onde, se ela fica negativa na fala, ela tá perto de um máximo, de um limiar 2, ela não consegue falar. Então, se ela não consegue falar e a intensidade prescrita é a moderada, a orientação do profissional de educação física reduz um pouco. Se você sentir que você não consegue falar. E no treino de força, a gente vai usar variáveis diferentes. Lá nos importa muito todo o contexto, mas também a carga. Sim. Então, para aquelas mulheres que já são ativas, da mesma forma que o aeróbico, a gente vai utilizar o teste da fala, onde você consegue falar frases e não canta uma música, seja por 15, por 20, por 30, até 60 minutos. No treino de força, já treinava previamente a gravidez, treinava até a falha, muitas vezes. A gente vai orientar que ela consiga fazer o número de repetições que foi prescrito pelo profissional de educação física, e tenha 2 repetições de reserva no final. Então, Alice, por exemplo, eu pedi para você fazer 3 séries de 12 agachamentos no Smith. Você usa 10 quilos para cada lado. Você vai fazer o número de repetições que eu te pedi. As 10 repetições que eu te pedi. No final da série, se eu não estiver lá, você vai se questionar. Se eu estiver bem... Quantas repetições a mais eu faria? Tá. Cheguei na 10ª. Nossa, eu faria mais 5. Eu vou acrescentar o peso. Pouco de carga. Legal. Era pra chegar no 10. Cheguei no 8. O 10 não sai. Opa, paro aqui e reduzo a carga. Então, quando você precisa dosar a intensidade do exercício, é preferencial que você dose a carga ou o número de repetições? Sempre que eu... Os dois. Né? Sim, mas se eu pensando sempre em progressão, até durante a gestação, aquele número de repetições, ele pode ter uma zona de 8 a 12 repetições, de 10 a 15 repetições. Mas eu não posso ficar manipulando muito a repetição, porque senão eu não vejo progressão no treino também. Então, eu fico olhando muito para a carga. Tá. Porque é necessário que essa gestante progrida ao longo da gestação. Que era outra dúvida que eu tinha. Eu tenho a intenção de progredir carga. Com certeza. Não é nem só manter ou iniciar. Eu tenho a intenção de progredir. Com certeza. Qual que é o benefício de eu progredir carga? Ao progredir carga, pensando no contexto... Na gestação. Na gestação, que vai ser muito parecido com o da população. A gente também quer. Sim. Então, gestante também é gente. Ganho de força, ganho de resistência. A gente vai ter uma adaptação melhor desse músculo. Esse músculo, com certeza, ele vai estar mais apto. O músculo é o maior órgão endócrino que a gente tem. Sim. Ele vai estar mais apto a captar a glicose, vai ter um melhor controle do açúcar no sangue.
É muito pequeno o que a quantidade de músculo faz no controle do ganho de peso, em sentido assim, eu tenho mais músculo, então é mais fácil, então eu gasto mais. A gente não olha para isso. Tá. A gente tá olhando para a capacidade desse músculo. Uhum. E olhando todas as adaptações que ocorrem na gravidez, que vocês começaram lá, se a gente subestima essa mulher, principalmente no primeiro trimestre, ou entrando no segundo, imagina aquele primeiro trimestre que foi bem sofrido, náusea, Sim. vômitos, mas ela conseguiu fazer alguma coisa. Mas se a gente continua subestimando ela não vai ter essa adaptação do ponto de vista de músculo. Então, ao viver o terceiro trimestre, que a grande maioria das mulheres tem um ganho de peso fisiológico, um aumento do centro de... a deslocamento do centro de gravidade, ela pode ter uma demanda muito maior do que ela consegue. Tá. Então, a gestação é sempre um equilíbrio. Capacidade e demanda. Eu quero que essa mulher tenha capacidade para essas novas demandas. Se eu subestimo do ponto de vista do exercício, a demanda vai ficar muito alta. Legal. Que é uma coisa que a gente falou no começo de demanda hemodinâmica mesmo. Então eu meio que tô preparando ela pra próxima Pro que etapa, vem. pro Exato. próximo trimestre. Principalmente no terceiro trimestre. Gente, tudo. Não, e ter Muito músculo bom. não é uma coisa. O músculo é um órgão tão importante, né? Primeiro, essa sinalização metabólica mesmo, né? Uhum. O músculo, a gente tem que lembrar que o músculo é um reservatório de glicogênio, né? Uhum. Então, se eu tenho mais músculo, eu tenho onde colocar a glicose. Então, a mulher que constrói músculo, talvez ela está evitando diabetes gestacional. Por isso que eu falei que é um pilar de prevenção. Também porque o músculo, ele tem a função mecânica, motora. A gente precisa dessa gestante com autonomia, com equilíbrio. Sim. Certeza. Então, parece muito quando a gente prescreve exercício de força para idoso. O Uhum. idoso não cair na escada, para ele sentar e levantar sozinho, para a gestante também. Então, imagina que ela vai ter, em 40, 41 semanas, uma mudança enorme de centro de gravidade, equilíbrio, articulação mais frouxa. A incidência de queda, entorses no terceiro trimestre é grande. Então, se essa mulher tem consciência corporal, autonomia, sabe fazer transferência de peso, Legal. tem um core forte, ela tem um corpo muito mais preparado para essas mudanças que vão vir. Então, falar sobre exercício de força não é falar simplesmente como ganhar massa muscular para ficar por estética. Uhum. De jeito É nenhum. totalmente. É funcionalidade. Né? Se ela tiver esse apelo também, Beleza. que seja. A estética, se ela vem junto com a saúde, ela é benéfica. Mas o ter músculo, nossa, a gente passaria um tempão aqui falando de benefício, o que é ter músculo. E pra gente ganhar músculo, sim, a gente precisa estímulos novos, né? Sim. Seja mudar o exercício, seja aumentar a carga, seja o que for. Então, a gente precisa pensar no exercício de força como um bom aliado aí da saúde da gestante. Que eu acho. Até se você perguntar quem vai evoluir mais na gravidez, com certeza a gestante sedentária. Aquela que já é treinada, a gente vai conseguir progressão, mas é claro que a gravidez vai trazer alguns pontos importantes que podem limitar essa progressão. Desde a evolução da gravidez e os ajustes ao exercício, há condições muitas vezes com uma privação de sono por 1, 2, 3 dias que já prejudica o treino, a alimentação no primeiro trimestre, Sim. aquela falta de apetite pela proteína, Sim. a hidratação, muitas coisas envolvem o eixo hipertrofia durante a gravidez. Mas a sedentária, ela tem um ganho enorme. Ela começou com o peso do corpo, daqui a pouco ela tá com 1, 2 quilinhos. Quando a gente vê progressão, se eu comparar a treinada e a sedentária é a que mais ganha durante a Que gravidez. legal isso, né? Na fisiologia do esporte tem uma frase que é: quanto mais treinado, menos treinável. Então, Você chega naquele limite ali do aperfeiçoamento. Para ter um ganho, você demora muito mais tempo, precisa de um estímulo muito mirabolante. A sedentária não. A sedentária, né, na progressão, se ela carregava 0, ela passou a carregar 1, depois ela mudou para 2, ela foi ganhando. E ela já tá arrasando, dobrando tudo. Vai trazer para nós os maiores resultados. Sim. A treinada, ela já conhece. São quentinho, né? A treinada, ela sabe que quando ela treina, o dia dela é melhor, ela reduz a fadiga, ela dorme melhor, ela tá mais forte. Ela agacha, ela rola, ela sobe. Ela tá no terceiro trimestre, é muito comum. Muita gente tem visão da grávida no terceiro trimestre, acamada, deitada de barriga pra cima, perna. Chega. Cara, elas estão rodando no colchonete, você fala assim, não levanta, você até... Cara, faz um hip hop no chão. E a sedentária começa a perceber também. Ela dorme melhor. Ela levanta, ela agacha, ela tem menos dor no final do dia, reduz a severidade da dor. Às vezes ela trabalha 8, 10, 12 horas, ela começa a querer se levantar para começar a se alongar. Não vou de carro, vou até o ponto de ônibus, caminho 15 minutos e pego um ônibus. Legal.
você começa a ver uma mudança enorme, porque a gestação ela tem que ser vista como uma oportunidade de saúde. É. São 280 dias que a gente consegue mudar a vida de uma mulher. Sim, é mesmo. E que o ideal é começar no começo, né? Pra ter os benefícios do primeiro trimestre, mas a qualquer momento é uma oportunidade de começar. Sim. Então, eu já tive gestante, não minha paciente de pré-natal, porque as minhas de pré-natal começam no dia 0, mas eu já tive paciente que me procurou em consulta online. Olha, não fiz nada até agora, com 35 Nossa. semanas. Sim. E aí, por que ela começou a fazer essa gestante em específico? Porque ela começou a fazer fisioterapia pélvica e a fisioterapeuta encontrou ali umas limitações, o abdômen estava muito fraco e aí ela, tipo, o que eu posso fazer agora para ainda melhorar? O médico dela de pré-natal não tinha deixado fazer muita coisa, só a fisioterapia, e aí que ela me procurou. E o questionamento dela é, mas agora eu ainda tenho algum ganho? Eu falei, claro, todo Sempre dia tem. é um dia. Com certeza. Então, de 35 a, sei lá, que fosse, até 38 semanas, poxa, em 3 semanas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Com certeza. certeza. Então, todo dia é uma nova oportunidade de ser mais E saudável. assim, querendo ou não, talvez o período mais curto de tempo em que ela tá sendo vista por profissionais de saúde com mais frequência, né? Exato. Então, assim, nenhum outro momento da vida da mulher, nem na menopausa, nem na infância, a gente tá sendo acompanhada, assim, mensalmente, a cada 2 semanas, passando por orientação, reorientação, checagem. Então, assim, realmente é a oportunidade. A gente usa essa oportunidade pra tanta coisa. Pra rastrear diabetes, pra rastrear câncer do colo do útero. Por que que essa medida Pois é. que é a mais importante? Até pra todas as vacinação, outras, né? Vacinação pra Pisa tudo. no posto de saúde, já vai ganhar Usa essa vacina, Papa oportunidade Nicolau. também, né? Agora eu queria puxar um gancho de uma coisa que vocês dois falaram e jogar um pouco mais pro Thiago. Com relação a essa mudança do centro de gravidade e a frouxidão articular. Porque assim, às vezes dá uma angústia, né? Você vê aquela gestante arrasando, fazendo super agachamento com barrigão, você fica, gente, vai pender, vai cair pra frente. E coitado desse joelho, né? Como que a gente evita futuras lesões e reorganiza o exercício ao longo da progressão dos trimestres? O primeiro, acho que o ponto principal é entender que isso vai acontecer por 3 fatores. Logo no início da gravidez, a gente vai ter os fatores hormonais já contribuindo. Ao longo da gravidez, a gente vai ter mecânica e carga, mudança de alavanca, mudança de centro de equilíbrio, que pode favorecer. A gente nunca vai trabalhar com certeza, mas pode favorecer um aumento de risco para lesão, risco de queda. E o terceiro fator que a gente precisa entender é que essas mulheres também se reorganizam. Sim. É muito comum você ver ela andando de uma maneira, se portando de uma maneira, e ela fala assim, não, pra mim tá tudo certo. Eu não tô sentindo isso. Então, o primeiro ponto é não fazer uma previsão do que vai acontecer. Acho que isso é um ponto importante, porque a gente subestima. Então, você não vai agachar profundo no 3º trimestre, porque pode acontecer isso. Quando chegar próximo, ou quando ela relatar, ou quando ficar difícil, que a gente consegue ver. A gente vai fazer uma substituição. Uma muito clássica é o agachamento. Aquele agachamento numa base bem mais paralela, ele ocorre muito bem no 1º trimestre. Mas ao longo do 2º, do 3º, essa base ela vai aumentar. Isso vai valer para o levantamento terra, para um stiff, para um agachamento. Vai valer um pouquinho para um afundo. Então a gente vai disponibilizar para ela uma segunda opção. E em relação à frouxidão, que vai acontecer ali, vai ter um auge já na 10ª semana, vai acontecer progressivamente. A gente não tem ainda nenhuma prevalência, assim, aumenta o risco de lesão. O que a gente fica em alerta, se ela pratica algum tipo de esporte que tenha troca de direção, então um tênis, algo que tá muito na moda aqui em São Paulo, que é o beach tênis. A gente não tá falando de proibição, mas a gente vai ter orientação sobre como que ela vai se portar dentro de uma quadra, como os outros vão se portar com ela. E quando ela vai ter que entender que as expectativas delas não vão ser mais supridas e a gente vai trabalhar com realidade. Pega um esporte que você fala assim, qualquer esporte. Você fala, Bem difícil. Um bem difícil. Bobsled. Eu ia falar atletismo, corrida. Você tem impacto. Você foi fácil. O impacto do joelho é o que eu acho que eu vejo mais as pessoas fazendo. Isso. Porque eu penso, assim, eu pelo menos tenho muitas colegas e muitas pacientes que praticam corrida amadora, né? Certo. Corrida de rua, 5 km, 10 km. E assim,
eu tenho muito medo delas caírem. Boa. Entendeu? Aí o que a gente vai orientar para essas mulheres que desejam continuar correndo? Só um adendo, você fez a pergunta pro especialista em corrida na gestação. Perfeito. A gente vai orientar para essas mulheres qual que seria o melhor cenário para nós? Que ela corra em um trajeto que ela já conhece, exemplo. Que ela corra em um horário menos movimentado, tá? E que, se possível, ela tenha esse volume de corrida até um pouco mais na esteira. Mas esse pode ser o contexto perfeito para uma mulher. E para outra que mora num local afastado, que corre numa pista de terra batida, com pedregulho, ou até mesmo que ela corre até caminha para ir para o trabalho. Isso pode acontecer. Então a gente vai orientar a minimizar riscos. Na corrida, em geral, a gente vai ter uma prevalência de lesão do quadril para baixo. Quadril, joelho, tornozelo, pé. Tá. Para as mulheres, a gente vai ter pode ter mais o joelho por questões anatômicas e biomecânicas. Para a gestante, o que a gente vai fazer? Lembra daquele questionário que eu falei que a Silvia ajudou a traduzir? Sim. Ele não fala nada sobre isso. Nós vamos ter que triar essas mulheres. Já teve uma lesão anterior? Teve fratura por estresse? Qual que é o seu volume de treino? Quem é você como corredora, Alice? Só corre de domingo? Ou corre de terça a sábado? Quais provas você faz? Quais são as suas expectativas com esse esporte ao longo da gravidez? Tá. Então a gente vai ter que triar essas mulheres. E nunca partir do pressuposto. Se você correr, vai machucar. É partir do pressuposto. Além de correr, você vai ter que fazer 2 trabalhos multidisciplinares. Treino de força, inegociável para a gravidez e para o esporte. Perfeito. E fisioterapia pélvica. Tá. De necessário início a Imediato. partir do positivo. Tá. Porque a gente tem uma prevalência maior para incontinência urinária, para Das esportes de alto corredoras. impacto. Então, por exemplo, trampolinistas, 80%. Mulheres que praticam corrida de longa distância, 60%, 66%. Corredoras em geral, 40%, 44%. Ainda é muito alto, né? É alto. Mas muito também por falta de acesso a esses profissionais de orientação previamente. Nem todo mundo vai ter uma Silvia, vai ter um obstetra, um gineco que vai falar, olha, não sou do esporte, mas eu sei que o esporte pode causar isso. Vamos começar uma prevenção pré-concepção, ou na vida adolescente, ou na vida com 20 a 28 anos. Poucas pessoas olham para fisioterapia pélvica antes da gravidez. As mulheres acabam conhecendo o assoalho pélvico na gravidez. E pensando muitas vezes, única e exclusivamente no benefício na hora do parto. Né? E que talvez ter um parto ainda é um grande benefício, né, da fisioterapia. E, tipo, tem muita coisa que dá pra fazer pra prevenir já, e que você poderia ter essa orientação. A gente tem uma revisão linda da Cochrane que traz que a intervenção precoce, ela reduz o risco de disfunção no 3º trimestre. Perfeito. Muita gente falando mal da corrida logo no início da gravidez, mas não olhando pra grávida de 4 semanas, comparando ela com a de 40. É muito diferente. São duas Então, a de 4, o que eu falo? Fisiopélvica, treino de força, ajustar os volumes por parâmetro de segurança, expectativa e realidade. E para de 34, eu posso falar a mesma coisa, mas eu tenho que olhar para ela. Quais são os seus sintomas? Quão tolerável está sendo? Uma troca de exercício no início da gravidez, sem justa causa, ele acaba muito mais reduzindo os níveis de atividade física dessa mulher do que sendo uma troca justa. Uma coisa é a gente pegar algo bem absurdo, bobsled. Cara, não tem como continuar praticando na gravidez. Eu acho extremamente já não é seguro do ponto de vista fora da gravidez. Outra coisa são modalidades que a gente consegue fazer e com que essa mulher ela tenha a plenitude dos benefícios daquela modalidade que ela já pratica. Né? E posso fazer um gancho falando de modalidades difíceis? Claro. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo difícil do bobsled. Imagina uma atleta mesmo de bobsled. Uma atleta profissional. Nicole, nossa representante do Brasil. Vamos supor que ela engravide. Eu não posso falar para ela, você não pode mais praticar essa modalidade. Perfeito. Não, por quê? Porque para aquilo que a gente vê como uma prova, a prova de bobsled, né, o que passa na televisão, aquilo é uma parte pequena do que é o treinamento todo dela. Então, o treino de força que ela já faz, provavelmente vai continuar. O treino aeróbico de condicionamento cardiovascular, provavelmente vai continuar. Então, o que nós médicos temos que fazer? Primeiro, liberar. É uma parte. Segundo, colocar os parâmetros de segurança. Olha, a duração de cada sessão de treino, 60 minutos. A intensidade, para uma atleta, moderada a moderada vigorosa. Ela leva isso para o treinador dela,
que o treinador dela entendeu? E mais importante, uma coisa importante para o médico dizer, ela pode e deve fazer exercício aeróbico, exercício de força, fisioterapia pélvica e mobilidade. Sim. São 4 coisas. Pronto, essa eu chamo de prescrição médica. É isso que o médico tem que orientar. Por quê? A hora que ela entregou isso pro treinador dela, o treinador dela pega lá e fala, pode fazer treino de força. Ok, intensidade moderada, entendi. Olha, dá para fazer aeróbico, intensidade moderada, vigorosa? Maravilha. Perfeito. Agora, se tem risco de queda, risco de trauma abdominal direto, este movimento eu vou tirar. Especificamente, eu vou Então, a gente não proíbe uma modalidade, a gente proíbe alguns movimentos dentro daquela modalidade. O que tem maior risco de queda e de trauma abdominal. Isso segue, por exemplo, para algo extremamente popular hoje em dia, que é o CrossFit. Sim. Então, o CrossFit não é proibido. Dentro do CrossFit, a gente tem uma ampla Infinidade já. gama de movimentos, de momentos da aula e tudo. Então, se ela tem a orientação de intensidade, o que ela tem que se atentar a risco de queda, atentar a trauma abdominal. As articulações precisam ser aquecidas. A gente minimiza bastante a lesão articular e essa frouxidão toda se a gente aquecer a articulação. Perfeito. Então, aquela articulação tem que estar preparada para ser usada. Que seria né? um exercício de mobilidade antes do treino de força. Ou um aquecimento articular ali mesmo, sabe? Então, esse aquecimento já melhora muito. Então, sair correndo, por exemplo, não é só pôr o tênis no pé e sair correndo. Ela vai aquecer o tornozelo, o joelho, o quadril. Sim. O beach tênis, a mesma coisa. Eu jogo um beach tênis só recreacional. É leve, é bobo, é um jogo recreacional. Não é tão bobo assim, porque geralmente no jogo recreacional ninguém aquece. Todo Sim. mundo pega a raquete e começa a jogar. E do nada, né? Então, às vezes, a aula daquela modalidade é mais interessante, porque uma aula tem começo, meio e fim. Sim. Tem aquecimento, tem fundamento, tem o treino em si. Melhor do que você fazer. Um atleta de alto rendimento também tem o treinador, que tem lá a sessão de treino, tem o aquecimento, tudo tem um objetivo e uma ordem. Quando a gente dá objetivo e ordem para qualquer contração muscular, isso se chama exercício. Então, é uma definição. Exercício físico é uma atividade física qualquer com um objetivo, orientada com um objetivo. Então, não necessariamente exercício físico é mais do que é a atividade física. Não é, só porque ela é, me sumiu a palavra, ela é sistematizada. Estruturada. E tem um objetivo. E aí, assim, a gente tem falado, até agora, né, praticamente a gente só falou das pacientes que são baixo risco, que são a grande maioria das gestantes. Mas eu acho que a gente precisa também pontuar um pouco sobre gestantes de alto risco e as atletas de alta performance, que daí é um público completamente diferente. Eu tenho muito medo de a gente proibir atividade física de alguém que já se e isso ter, assim, efeitos irreparáveis. Então, aquela paciente que tava super bem, parou por causa da gravidez. Gente, é muito difícil voltar quando você tá sedentária. Ainda mais se você estiver sozinha, né? Então, o paciente tava bem, a gente proibiu por uma crença meio popular, sem embasamento, e daí ela não volta mais depois, né? E vai ser outro momento de vida, então... E fora o não voltar, tem o impacto do destreinamento, né? Naquela mulher, naquela gestante, naquelas semanas ali, Sim. né? E eu acho também que a gente subestima muito o benefício emocional da atividade física. Total. Isso é muito coisa da vida adulta, né? Quando você vira adulto, que você entende a atividade física pelo seu emocional, muda totalmente a sua relação. Muitas vezes assim, praticar exercício é um abraço. Exato. Você vai lá, você faz Você aquilo. até não cair, mas você sai muito melhor. E a gente vê ali melhoras em sintomas depressivos, sintomas de ansiedade durante a gravidez. Imagine uma mulher, você vai falar de gestação de alto risco. Sim. Imagine uma mulher com insuficiência cervical, indicada totalmente a repouso. E a gente vai pegando as listinhas do que fora essa condição, que foi tratada com uma cerclagem, mas o que fora pode acontecer. Ela pode, por queda de nível de condicionamento físico ou de repouso total, ela pode ter trombose. Sarcopenia. Ela aumenta o risco para estresse aumentado, ansiedade, depressão. Quando a gente vai olhar social, queda na participação financeira dentro da casa. Condições que às vezes a gente não tá olhando quando realmente
é prescrito um repouso absoluto para essa mulher. E aí alguém chegar e falar, você não precisa de repouso absoluto, inclusive você pode fazer atividade física. Inclusive, você deve fazer. E como é Aí que a gente é o orienta impacto. na paciente com sensítismo cervical? O que a gente orienta? A gente tira o exercício aeróbico, porque o exercício aeróbico aumenta a frequência cardíaca. A sessão, principalmente de aeróbico, né? Enquanto ela está sendo feita, ela libera fatores inflamatórios. Então, o exercício, agudamente, ele é levemente inflamatório. A recuperação dele é que vai ser anti-inflamatória. Legal. Então, quando a gente fala que o exercício, por exemplo, para prevenção cardiovascular e de síndrome metabólica e coisas assim, quando a gente fala que o exercício é anti-inflamatório, é ele todinho, é ele feito e mais a recuperação. Exato. Mas essa inflamação aumentada da sessão de exercício, com frequência cardíaca aumentada, poderia levar mais fatores inflamatórios para esse colo de útero que já é fragilizado. Sim. Então, por fisiologia, a gente imagina que isso não deva acontecer. Tá. Então, a gente faz exercícios que não elevam a frequência cardíaca. Tá. A gente tenta ter um benefício do exercício sem ser vindo do exercício aeróbico. Então, o que sobra? Exercício resistido ou de força. Sim. Então, exercício de força, com as adaptações necessárias ali para a situação. A gente tem uma adaptação biomecânica, que é evitar que essa mulher se exercite em pé o tempo todo, porque é um colo frágil. Porque quando um colo é saudável, ele é saudável, né? Ele vai aguentar saltito, 2 fetos de 3 quilos cada, é um colo saudável. Quando o colo é fragilizado, a gente evita abusar desse colo, né? Então, a gente evita a sessão toda, por exemplo, mesmo só de musculação, ela é feita mais sentada, deitada, em outras posições que não em pé. Acho que dá pra fazer muita Tem coisa. muita coisa. Hoje. Aí, o que é o papel do médico? Escrever lá assim, exercícios aeróbicos suspensos, Perfeito. exercícios resistidos mantidos, com a carga moderada, evitar posição em pé. Ponto final, mandei pro Perfeito. personal. Ele vai brilhar lá, ele vai criar o treino que ela faça, exercício só resistido e mobilidade. Nossa, pegou a mobilidade, que é o mais importante. A mobilidade, o exercício de mobilidade, ele nunca sai da prescrição de uma gestante. Perfeito. Na medicina e no amor não existe nunca. Nesse Mas caso, esse eu acho que nunca existe. mesmo. Nunca sai, porque até quando a gestante tá acamada no leito de um hospital, quando a gente médico escreve lá fisioterapia motora, o que isso. vai acontecer no leito do hospital? Mobilidade. Mobilidade. E às vezes até um treino levemente resistido, dependendo do motivo. Então, quando você me pergunta das gestantes de alto risco, as gestantes de alto risco mais ainda tem que se exercitar. Só que é o exercício de acordo com a patologia dela, né? Tem que fazer a adaptação de acordo com a patologia dela. Eu tenho contraindicações absolutas ao exercício na gravidez. Sim, mas não a todo tipo de exercício. A mobilidade sempre vai ser possível. Mobilidade sempre é possível em todas. Sempre, em todas. Até na placenta prévia que internou com sangramento. Legal. E isso é uma coisa que também muda o desfecho do parto, né? Elas ficam fisiopélvica pra ter um parto vaginal. Mas e a mobilidade ligamentar, né? Como é que fica? Mobilidade articular, preparação pro parto, alongamento, tipo, tudo isso. Condicionamento cardiorrespiratório. Você pensar que você pode passar ali por períodos de força, por períodos de descanso. Quem recupera isso é o condicionamento cardiorrespiratório. Sim. Você pode ter força, mas se você não tiver um bom condicionamento cardiorrespiratório, a sua fadiga ela pode chegar mais cedo. E eu acho que a gente tende a subestimar, na verdade, o exercício de mobilidade. Só que quando você vê aquela gestante, tipo, 40 semanas, que tá com dispneia em repouso, com certeza um exercício de mobilidade vai ser um esforço respiratório e cardiovascular sim, ela, né? E traz benefício pro parto, porque se a gente pensar que o parto é movimento, né? Na sala de parto, a gestante assume até instintivamente algumas posições, ou até orientada, né? Quanto mais ela souber fazer essa posição, mesmo que ela nunca tenha feito, mas o corpo dela é capaz de fazer, melhor, né? Mais o corpo da mulher vai se adaptar e o canal de parto vai ser mais dilatado, vamos dizer assim, para servir mesmo como um canal de parto. Então, o exercício de mobilidade, ele é muito bom pensando em parto vaginal. Perfeito. E esse condicionamento que o Thiago falou, eu vejo muito isso nas pacientes, né? Até poucos meses atrás, eu ainda fazia plantão numa maternidade privada. Na maternidade pública, eu ainda faço. Eu já ia dizer, você conseguiu se libertar, doutora? Não. Ainda não.
Mas nem pretendo, sabe? É um ambiente que eu gosto muito, justamente por vivenciar essa sala de parto, não só no meu mini mundo do consultório, sabe? Sim. Porque senão é um viés enorme. Então, Total. quando eu comparo, por exemplo, as minhas pacientes que são muito ativas na sala de parto, elas estão, inclusive, sob analgesia, muitas vezes, elas estão lá fazendo cócoras. Vamos pra banqueta? Vamos. Quer ir pra contrapós? Topa tudo, né? Entra na banheira, sai da banheira. Com uma agilidade E que elas a mesmas... mobilidade dá. Uhum. Então, a mobilidade é subestimada nesse sentido, né? De autonomia, isso é muito bom. Quando eu comparo com as gestantes que são sedentárias, às vezes obesas, né? No sistema público, a gente tem uma incidência de obesidade, Enorme. uma prevalência, na verdade, né? De obesidade muito grande. Então, a gente vê aquela mulher com uma dificuldade de se locomover. Você quer oferecer uma posição que você percebe ali que para variedade de mecanismo do posição parto seria fetal ali melhor. seria melhor, mas ela não consegue, ela não dá conta de pôr uma perna na frente da outra. Então, às vezes, acaba que a gente usa, por exemplo, muito mais a banqueta de parto, porque é onde ela consegue ficar. E que às vezes também, dependendo do peso da paciente, não é legal, porque ela não consegue encaixar a banqueta também pra sentar certinho, fica muito desconfortável. Eu vi que, inclusive, tá sendo estudado e tem sido feitas diretrizes sobre assistência ao parto na paciente obesa, pra gente tentar posições diferentes e orientações diferentes, porque realmente é muito limitado, né? Muito limitado. Acho triste essa diretriz, mas acho que chegamos nesse momento. Chegamos nesse momento. É. Infelizmente. Eu queria falar um pouquinho antes da gente encerrar sobre a atividade física no puerpério. Porque eu acho que deve ser, assim, o momento da gestante esparecer, se reconectar com ela mesma, entender tudo o que aconteceu com o corpo, o que tá voltando pro lugar. O que a gente pode orientar, assim, nesse período? Olha, se a gente pegar o puerpério, se fosse um momento, se a gente comparar gravidez e puerpério, talvez a gravidez vai ser o momento que ela ficou mais ativa. E no puerpério a gente vai encontrar barreiras importantes. Desde essa transição para a maternidade, a privação de sono, Sim. muitas vezes o estresse, a falta de... A alimentação muitas vezes não encaixa nas primeiras semanas. E o parto. Sim. A via de parto, a forma como foi esse parto. Mas pensando que também, nesse primeiro 1 ano após o parto, a gente trata ele como praticamente o 4º trimestre. Muitos autores colocam 6 meses, 4 meses e outros até 1 ano pós-parto. É uma janela, principalmente para as mulheres que tiveram uma gestação complicada, a gente tentar reduzir esses riscos. Então, se a gente pega mulheres que tiveram diabetes gestacional não controlada, um distúrbio hipertensivo, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, elas entram no pós-parto com um risco enorme. Tanto semanas após o parto, quanto pro resto da vida. Então, a gente tem até uma diretriz nova sobre exercício no pós-parto. Seria interessante que logo após o parto, independente da via, mas avaliando os sinais e os sintomas dessas mulheres, a gente já começasse com os exercícios de mobilidade. Pariu. Logo após é quanto? Quando ela se sentir bem, mas é claro que não vai ser talvez 1, 2, mas dia seguinte, 6, 8 horas, exercícios respiratórios, exercício de mobilidade para extremidade inferior, extremidade superior, vai ser muito importante para essas mulheres. Uma para já melhorar a circulação sanguínea, reduzir o risco de trombose, principalmente aquelas mulheres que passaram por uma cesárea, reduzir o edema, melhorar a severidade da dor, muitas vezes está acamada, né? E a gente, enfim, por N motivos. Então, o exercício ali, mesmo que seja atividade física, a gente só orientou por cima, mas dela se movimentar, caminhar no leito vai ser muito importante. Inclusive no pós-operatório de cesárea, né? Inclusive, para nós, esse vai ser um dos pontos principais. Avaliar os sinais e os sintomas dessa mulher e já colocar ela para se movimentar. Semanas seguintes vai ser importante já o retorno ao exercício aeróbico um pouco mais leve, o contato com a fisiopélvica e o contato com o profissional de educação física. E essas mulheres, inicialmente, elas estão recomendadas a 120 minutos de atividade física por semana. Já muda um pouco. Né? Já não precisa ser os 150. E a gente também vai ter que lidar com um cenário diferente. É um cenário, muitas vezes, da cobrança. O retorno ao peso, a famosa diástase. E muitas vezes, algumas coisas ficam de lado. O quanto que o pouco de exercício físico dela acordar e colocar uma leg 7 da manhã, às vezes nem acordar nesse Já tava acordando. Colocar uma leg e ela praticar esse exercício 8 da noite. Tapetinho de casa. 5, 6 exercícios de mobilidade, 4 exercícios com o peso do corpo resistido.
e tá ótimo. Sim. Ela vai começar a sentir uma melhora, principalmente em fadiga e sono. Ah, legal. Esse sono de 3, 4 horas, ele vai passar a ser um pouco mais reparador. As mulheres, elas conseguem lidar bem com essa privação de sono. Vocês são magníficas. Mas o exercício físico vai ter um papel na redução da fadiga. Importante, né? Vai ser muito importante para que ao longo do dia ela comece a render para ela também. Sim. Então, 120 minutos semanais, exercício resistido e aeróbio. E a gente começa a ver que até 12 semanas após o parto, a gente já incluir o moderado e o vigoroso tem uma importância muito grande para a saúde dessas mulheres. E a gente tem. Você acha que tem uma dificuldade maior com suas pacientes com relação ao aleitamento? Sente dificuldade maior? A gente orienta que ela amamente antes do exercício? A gente vai ter diminuir desconforto? Ou não, a gente sabe hoje, isso é uma informação muito boa, que o exercício físico, ele não reduz a quantidade do leite, Perfeito. não muda a composição, não vai mudar o sabor Ótimo. e não vai ser uma barreira a amamentar e praticar exercício. Algumas dessas mulheres podem sentir desconforto das mamas mais cheias frente a um exercício que já seja colocado como um alto impacto, pensando que elas podem amamentar até 2 anos após o parto. Muitas vezes elas já voltaram para corrida, para maratona, para o crossfit. Então a gente pode orientar, se possível, a amamentar ou retirar o leite 30 minutos antes, ter um top de alta sustentação. Isso Essa é é uma muito barreira para o importante. profissional, principalmente para o personal homem. A gente tem que falar sobre essas coisas. Quando retorna o ciclo, a gente tem que conhecer. A gente não adapta o exercício físico assim às fases do ciclo, mas aos sinais e os sintomas daquela mulher. A gente tem que reconhecer. A gente tem que falar sobre incontinência urinária. Ah, porque minha avó fazia xixi quando dava risada, minha tia e minha mãe. Você eu não quero. É. A minha história é com você. Incontinência urinária não pode ser, e às vezes é uma barreira para o exercício físico, né? Antes da gravidez, na gravidez, Muitas vezes. e no pós-parto, e a prevalência no pós-parto. Sim. Então a gente tem que começar a falar. Então, é papel da gente falar sobre compra um top de alta sustentação, não é publi, na Decathlon tem. É uma das primeiras coisas que tem. Ó, Sim. é um top de alta sustentação, roupas confortáveis e leves, de preferência larguinha, tá? E coloque essa roupa a hora que você Acordar, né? acordar ou Começar despertar. seu dia. Começar seu novo Porque a dia. gente não vai ter uma rotina. Sim. É na hora que der. É na hora que der. Mas a gente vai dar um jeito de dar certo. E eu acho que assim, em todo o contexto do puerpério, de você tá tendo esse momento totalmente dedicado àquela criança que nasceu, você parar seus 15, 20 minutos que seja pra você. Então, a paciente parar pra ela aquele momento. Eu acho que isso faz muita diferença também na parte psicológica, emocional, recuperação. Tem até trabalho mostrando diminuição da incidência de depressão pós-parto. Sim, sim. Com exercício durante a gestação e E retorno no puerpério. precoce no puerpério. É o grupo do saco. Então, essa divisão aí, eu falo, é 23 horas e meia com o bebê e E 30 minutos. 30 minutos no exercício. O exercício, ele pode ser, como o Thiago bem colocou, é importante que a mulher tenha esses recursos e imaginar que ele pode ser até dentro de casa, num tapetinho, enquanto o bebê faz a soneca ali, você tá aqui. Tem as mulheres que levam o bebê pro exercício, né? Então, no sling, no carrinho e tudo mais. E também tem o exercício que a mulher vai fazer sem o bebê. Uma rede de apoio, alguém fica 30 minutos, a mulher que seja caminhar pelo bairro, que seja descer na academia do prédio. Então, é importante que a mulher não tenha na cabeça dela, não tenha em mente um único tipo. É o que der. O que der, na hora Então, que der. tem diversas modalidades aí. Então, Sim. qualquer coisa é melhor do que nada, né? Então, fazer alguma coisa. O exercício ao ar livre, isso na gravidez também. Então, ter uma sessão na semana de exercício Muito ao ar importante. livre é muito impactante para a saúde mental. Legal. Então, é importante, até para aquelas mulheres que treinam sempre indoor, né? Ah, tudo que ela faz é indoor. É o box de crossfit, é uma piscina, é a corrida na esteira e tal. Mas se uma sessão na semana ela tiver ao ar livre, tem um impacto para a saúde mental melhor. Então, no puerpério, quando os bebês são muito pequenininhos, né? Então, nas primeiras ali 3 semanas, 4 semanas, que sim, ela já pode fazer, sim. Às vezes o bebê nem pode sair, né? Sim. Então, eu falo, não é passeio com o carrinho. É deixar o bebê e sair. você ir sozinha. Que seja 10 minutos na rua, 15 minutos na rua. Atingir uma intensidade moderada, maravilhoso. 15 minutos depois, você volta outra pessoa. Com certeza. E um benefício do exercício dentro e fora da gravidez para todas as pessoas é esse benefício no sono, né? Então, o sono é mais reparador de quem tem exercício regular.
Isso é importante na gravidez. Sim, interfere o horário, doutora? Então, se eu oriento que pra ela dormir melhor na noite, que ela tá acordando várias vezes na madrugada. Eu quero que o período que ela tenha de sono seja um sono mais reparador. Faz diferença se o exercício é feito de manhã, de tarde ou de noite? Sim, tem dois pontos aí. Primeiro, faz diferença, mas também depende do tipo de exercício. Tá. Então, um exercício aeróbico de intensidade moderada vigorosa, para a maioria das pessoas, não é interessante que ele seja feito próximo da hora do seu sono mais longo. Tá. Porque a puérpera tem isso, né? Ela tem sono picado. Uhum. Então, é diferente da gente falar de uma pessoa que vai deitar e dormir 8 horas de sono. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar com o sono mais longo. Que no puerpério, às vezes, são 3 horas, né? Sim. Ela tem 3 horas de sono contínuo, é essa que Tá você vai ótimo. considerar o mais longo. Então, é interessante que o aeróbico de moderada intensidade ou vigoroso não seja feito perto disso. Mas uma mobilidade, por exemplo, ela pode, inclusive, fazer parte da rotina do sono. Sabe, higiene do sono, que a Sim. gente faz para a pessoa dormir melhor? Sim. Afastada de tela, luz mais baixa, um relaxamento e tal, a mobilidade pode entrar nesse momento. Mobilidade, exercício respiratório, meditação. Legal. Então, ele pode ser feito mesmo logo antes de dormir. Então, existe essa ideia, né, pela fisiologia, de que alguns tipos de exercícios não devam ser feitos próximo da hora de dormir. Mas isso é individual. Tá. Tem gente que não sente esse impacto. E mais importante do que isso é não se apegar a esse detalhe. Sim. O feito é melhor Não do é que o perfeito. impeditivo, né? Então, faça o horário que der. Até porque, quando a gente está falando de puerpério, às vezes você está achando que aquele vai ser o seu sono longo. E na verdade, não é isso. surpresa. Então, faça a hora que der. Eu acho Uma que coisa, quando as gestantes têm acesso, né, a um profissional de educação física, eu falo, peça pro seu personal os exercícios que os grupos musculares mais importantes sejam trabalhados primeiro. primeiro, Pronto. sempre. Por Até quê? pra gestante, perfeito. Exato. Você não sabe se você vai chegar até o fim. É isso. Às vezes o Você tempo. fez 2 exercícios e o bebê acordou, você vai interromper aquilo. Sim. Talvez você vai acabar aquela sessão naquele dia, talvez não. Sim. Mas você fez alguma Eu coisa. acho que esse é um ponto central no pós-parto. Vai ser uma pergunta sempre. Quando eu devo voltar? E acho que o ponto central não é o quando. O que a Silvia trouxe, o que eu trouxe aqui, você também pontuou, é o como. Uhum. Como que você vai voltar? Treinando em casa, treinando na rua, treinando na academia. A gente tem que facilitar esse como. Sim. O quando, a gente já viu. Após o parto. E que daí vai ser individual, né? E vai ser individual. A realidade, a via de parto, sinais, sintomas, complicações ou não, ausência. Uhum. Ausência, a gente tá falando de 2 semanas. Sim. Eu posso ter uma puérpera na sala de musculação 2 semanas após o parto. Posso. E com relação à via de parto, que o Thiago comentou bastante. Se a gente tá falando de um pós-parto cesáreo, isso muda da orientação? Quanto tempo? Muda, mas na verdade também não tem um dia exato, né? Não tem aquele número mágico de falar tantas semanas pós-parto pode voltar. Até porque, dependendo do que a gente está considerando esse exercício, às vezes 24 horas pós-parto, você já está estimulando a deambulação. Sim. Então, a gente imaginar assim, que a deambulação volta, né? É um exercício, precocemente. né? Alguns exercícios de reabilitação de musculaturas. Então, o abdômen, o core, o centro do corpo e o assoalho pélvico, eles podem ser reabilitados também muito precocemente. 48 horas pós-parto já tem exercício para ser feito, Uhum. pensando nessas musculaturas. A mobilidade também volta. As pacientes que passam por cesárea, às vezes elas têm uma certa aflição de movimentos que levam o braço acima da cabeça, Uhum. porque parece que estica. Mas não tudo tem bem, nenhum problema, né? Não, a princípio não. Uhum. Mas se ela tiver aflição desse, tem tantos outros para fazer. Sim. Então eu não posso falar, não volta na musculação porque pode dar deiscência da ferida operatória. Não, dependendo do que ela for fazer na musculação, não vai dar deiscência Tem uma nenhuma. infinidade, gente. Tá. Então a gente vai achar um exercício possível e benéfico para cada etapa. O exercício de força, então mobilidade volta antes, o de força volta antes do que um aeróbico moderado a vigoroso, porque aquele corpo precisa se recentralizar, voltar ao centro de gravidade, reabilitar essas musculaturas para um estímulo Pra aeróbico daí, que vem. então. Não significa que ela não pode sair para uma caminhada de 10 Sim. minutos, mas eu tô falando de um exercício mais longo, mais Vigoroso. estruturado e vigoroso. Talvez ele volte depois. Uhum. Aí até porque também tem uma coisa que a gente esquece, que é o parto tem uma perda sanguínea, Sim. né?
maior ou menor, né? Mas tem uma Mas perda. ela tá lá. A perda sanguínea, quando a gente perde hemoglobina, a gente perde momentaneamente, naquela anemia aguda ali do parto, a gente perde uma capacidade de carrear oxigênio. Então, o exercício aeróbico, nesse momento, pós-parto, ele não é muito fácil, ela se cansa muito mais fácil, a hemoglobina caiu. Então, por isso, o interessante é que mesmo aquelas mulheres que tiveram um parto vaginal com períneo íntegro e estão muito aptas a voltar, mesmo essas deveriam esperar pelo menos umas 2 semanas para recuperar essa hemoglobina e para ter, então, esse carreamento do oxigênio de maneira mais efetiva, Com sabe? certeza. Antes disso, ela já está fazendo exercício de mobilidade, reabilitação de musculaturas e força. E faz todo sentido, né? E também, querendo ou não, vai ser o período que ela vai estar adaptando a rotina dela, né? Então, geralmente, a conhecendo mobilidade é mais fácil de você Sim. inserir em casa. É. Tá, gente, estamos caminhando para o fim. Eu tô super feliz com essa conversa. Acho que vai abrir a mente de muita gente. Acho que, assim, a gente tem muitos profissionais da saúde, não médicos também, que escutam o podcast. Eu acho que isso é uma orientação que todo mundo precisa aprender a passar. E, enfim, acho que a gente colocou muitos pingos nos is com essa conversa. Quem sabe os trabalhos do educador físico vai ficar mais fácil a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado. Todo o material de estudo complementar que a gente conversou aqui hoje, então, as diretrizes canadenses, a diretriz americana, eu vou colocar no drive de material de estudo complementar, como todos os episódios. Quem quiser vai ter acesso. O link vai estar disponibilizado tanto no Instagram quanto na descrição dos episódios no YouTube e no Spotify. Vale a pena ler, tá? Pra orientar. Mandem esse episódio pra vocês, pessoas que vocês sabem que trabalham com gestantes. Se você é uma gestante também, assim, a gente não fala pro público leigo, mas às vezes chega também. Acho que tem que abrir a mente, não dá mais pra gente pecar por isso e explicar que tem que fazer repouso porque tá grávida. Gravidez não é doença, não é isso? E, enfim, não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Que o exercício físico deve ser feito, no mínimo, da concepção ao parto, de preferência da pré-concepção ao pós-parto. Vamos aproveitar essa janela de oportunidade, né? Isso. E que a gente tem 280 dias pra cuidar dessa mulher. Perfeito. Muito obrigada. Quem ficou até aqui, obrigada também. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Obrigada.